Boa tarde a todos meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos um pouco atrasados pela nossa live, né? Marcamos às 14h30, mas não deu. A correria do dia, do nosso dia, é um pouco agitado, né? Mas o importante é que estamos aqui, a cada dia sim, dia não, trazer uma mensagem de meditação e reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou baixar um pouquinho aqui. Hoje nós vamos ler sobre Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, para a nossa meditação nesta sexta-feira. Versículo 13 do capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem ou de toda a humanidade. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, ou seja, tudo que está escondido. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa, alguma obra, uma má obra, e está escondido. Wesley Silva, né? Muito boa tarde. Então, e tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, muitos estão fazendo mais obra. Mas como assim? Quais são essas mais obras? As mais obras, no meu entender, né, que um cristão faz, é não pregar o verdadeiro evangelho. As mais obras que eu entendo são as heresias que são pregadas nos dias atuais. As mais obras são aquelas obras que chegam para você, um bem que você tem que fazer e você não faz. Então tudo isso talvez você faça escondido, mas escondido de Deus, não. Talvez escondido do seu pastor, talvez escondido da sua família, mas nada disso vai ficar encoberto, porque Deus vai, como fala aqui, vai ser descoberto, tanto faz para o bem ou para o mal. Então devemos fazer as boas obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a boa obra do nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós? Pregar o Evangelho. Falar as verdades que está escrito aqui na Bíblia. E se você tem um pouco de discernimento, um pouco de entendimento das Escrituras, falar a verdade. E não falar coisas que não tem nas Escrituras e levar muitos irmãos enganados, né? Ser enganado, né, com as coisas que está escrito na Bíblia, e você fala que isso significa isso e não é isso, né? E que a Bíblia está falando uma coisa e você explica outra. E isso são mais obras do cristão. Porque o cristão verdadeiro tem que pregar o que está escrito, nem acrescentar e nem tirar nada o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele tem que obedecer o Espírito Santo de Deus, o que o toca no seu coração, para trazer a mensagem, para discernir o bem entre o povo. Ou seja, o cristão verdadeiro tem que pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo é amor, é compaixão. Você não vê Cristo escorraçando ninguém, você não vê Cristo, os 3 anos que ele esteve aqui na terra, no trabalho espiritual, porque Cristo viveu 33 anos. Até os 30, ele era um cidadão normal, ou seja, ele fazia as coisas de Deus, mas não se empenhava 100%. Ou seja, o seu ministério começou com os 30 anos, onde ele se entregou, como a gente costuma falar, de corpo e alma, ou seja, seu ministério durou só 3 anos. Nesses 3 anos ele começou a fazer os milagres. Foi nesses 3 anos que ele começou a curar as pessoas. Foi durante esses 3 anos
que ele se empenhou mais em explicar a palavra do Senhor, que naquelas épocas era escrito em pergaminho. E as pessoas, poucos conheciam. Muitos sabia ler, mas não sabia interpretar. Porque o grego é quase igual à língua portuguesa e elas têm muito significado. Uma palavra, às vezes, ela significa 3 ou 4 coisas, né? Vamos dar, por exemplo, a palavra manga. Você fala manga e você estiver numa feira, você sabe que é uma fruta. Se você estiver numa loja de roupa, sabe que é de uma roupa, né? E se você não detalhar numa conversa o que está falando, uma pessoa passar e ouvir você conversando com a pessoa, não vai entender o que significa aquela palavra manga. Ela que vai deduzir. E poderá deduzir errado, e você está falando de uma fruta, ou pode ser que ela pode deduzir que era uma roupa e você está falando de uma fruta. Então eu quero dizer que o grego, a língua grega, é quase igual à nossa. Tem algumas complicações. E muitos não sabiam interpretar do jeito que era para ser interpretado como foi escrito nos pergaminhos. Foi assim que aconteceu com aquele jovem, né? A gente fala jovem porque é um jeito bonito de falar, que estava na carroça, na carruagem, né? E aquele eunuco, o eunuco, né? Todo mundo sabe que o eunuco toma conta das princesas ou das mulheres do rei, né? E ele estava lendo o livro de Isaías e não estava compreendendo, ele estava lendo como se fosse um livro. E Eliseu foi e interpretou o que para ele. O Espírito Santo vai lá e explica para ele. E ele falou: o que me importa? O que devo? Posso me batizar? Ele foi e se batizou. Então muitos no dia de hoje não entendem algumas linguagens da Bíblia e leva para o outro lado, o lado errado, né? Quando leva para o lado certo, graças a Deus, mas muitos levam para o lado errado e começam a praticar grandes heresias na igreja. E o que eu acho mais interessante, quando as pessoas começam a praticar as heresias, né? Uma pequena heresia transforma em grande e enche as igrejas. Mas infelizmente Deus não está naquela palavra e muito menos naquilo que está se fazendo, falando que está na Bíblia. Não vamos entrar em detalhe para não magoar nenhuma outra igreja, no tipo de religião, né? Porque todas as religiões pregam Cristo, mas também fala da palavra de Deus, mas alguns falam do jeito que ele entende ou do jeito que ele quer falar. Mas devemos falar o real. Cristo veio para salvar o que havia se perdido. O que se havia se perdido? A salvação. O homem era para ser eterno. Deus, quando criou o homem ia ser imortal. Talvez alguém está falando: pastor, isso é heresia. Não. Tudo que Deus criou tem fim? Não, não tem fim. E talvez você fale: mas os dinossauros tiveram fim. Isso foi consequência do pecado do homem, que houve a destruição do mundo, o dilúvio, e também pelo cometa, que nós sabemos, né? Houve a extinção dos dinossauros. Mas o homem em si, quando foi criado, era para ser eterno. Ele ia ser o guardião do jardim, ele ia cuidar do jardim do Éden, né? Mas ia ser imortal, porque Deus deu o sopro da imortalidade. E esse sopro que eu tenho, que você tem, é imortal. Então eu posso falar para você que você é um ser imortal, ou seja, você não morre. O que morre é o seu corpo, né? E se você bobear, aí sim a sua alma vai se perder e morrerá, junto com aquela palavra que eu não gosto de falar, né? Que será jogada no lago do fogo eterno junto com o diabo e os seus anjos. Aí a alma vai para ali e vai morrer. Nessa parte, o homem perde a sua esperança de salvação. Mas quando Cristo veio para resgatar isso, ele teve que morrer no madeiro, morrer na cruz por mim e por você, para tirar os grilhões da morte. E ele doou essa vida eterna para todos.
Mas para você herdar essa vida eterna, a Escritura fala, tem que crer, né? E muitos falam, a Escritura fala também, crer e for batizado. Não, mas primeiramente não é ser batizado, é crer. E a gente sempre fala, se você não crer, não adianta você se batizar. Será apenas um banho, né, que você vai tomar nesse corpo material que nós temos. Então, o que eu quero dizer é que nós somos imortais. E para ganhar essa vida eterna, só temos uma coisa a fazer. É aceitar Deus como nosso Pai Celestial e aceitar Cristo Jesus como nosso Salvador. Porque Ele veio para resgatar. O Pai Eterno mandou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para resgatarmos da morte eterna. Então, acredite. Nesse momento que você acredita em Deus, a internet deu uma caidinha. Você acredita, você pratica. Quem acredita tem que praticar. Se você acredita no amor, você só vai praticar o amor, a bondade e a misericórdia. Mas se você não pratica isso, você não acredita no amor. Então, quando o marido, trazendo para os lados mais, para nós entender, quando o marido ama a esposa verdadeiramente, né, de coração, de alma profunda, ele faz tudo para agradar a sua esposa, né? E nunca ele faz nada para decepcionar. Quando ele sabe que vai fazer alguma coisa que vai decepcionar o seu amor, ou seja, a sua esposa, ele não faz, ele pensa, isso não vou fazer porque vai trazer tristeza para minha esposa. Mesma coisa é o nosso amor por Deus. Nós não devemos fazer nada que desagrade a Deus. Porque se você fizer isso, você não está com um verdadeiro amor de Deus na sua vida ou dentro da sua alma. Que a nossa alma é o mais importante. Eu costumo falar que a igreja, a nossa alma, se torna uma igreja quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ou seja, quando você tem o verdadeiro amor. E você conhece daquelas pessoas que têm o verdadeiro amor e conhece aquelas que não têm o amor ao próximo. Aquela que não tem amor ao próximo, esses dias nós vimos, né? É uma coisa tão chata. Eu sei que aquela pessoa errou em roubar uma linguiça e um pão, né? Mas ele roubou porque estava com fome. E você, né, vê que aquela pessoa, empresária, que não ia lhe fazer falta aquilo. Ela era dona do mercado, né? Estamos só mostrando do lado da bondade. E esbofeteou várias vezes aquele senhor. Ela não pegou e falou, por que você estava roubando isso? Me fala, por que você estava pegando isso? Ele ia explicar, estou pegando para comer, porque não tenho nada para comer. E isso, ela poderia dar, deixar ele embora com o alimento, ou não tomar o alimento, porque era dela, mas não esbofetear. Então, se ela tivesse o amor, ela não ia fazer o que fez com ele. Isso é um caso isolado. Quantos casos acontecem no mundo inteiro e a gente não fica sabendo? Quantos casos acontecem com cristão mesmo, né? Pessoas que vão à igreja, de joelho, ora, busca a presença de Deus e está fazendo um lanche na padaria ou está almoçando num restaurante, conforme as suas posses, né? Conforme os seus gostos, e passa uma pessoa, pede um pedaço daquela comida, ou pede para ele pagar uma comida, ele escorraça, ele até enxota ou até se afasta. Pessoas que fazem isso não têm o amor de Deus. Não estou julgando, mas infelizmente essas pessoas não têm. E quando a gente vê que as pessoas menos favorecidas são as mais que têm amor de Deus. As pessoas que são mais gratas a Deus, né? Ele tem tudo em dosagem certa na sua vida. Talvez ele não seja rico em material, mas ele é rico em esperança e Deus nunca deixa faltar nada. Sempre alguma coisa Deus está dando para ele. E isso é muito bom para todos nós. Esse é o verdadeiro amor. Então nós cristãos devemos demonstrar o nosso verdadeiro amor com duas classes de pessoas que eu gosto muito, não distinguindo as demais, mas são duas classes de pessoas que sofrem muito na mão do ser humano.
são primeiramente as crianças indefesas e são os idosos. Falo isso por conhecimento, porque nós fazemos algumas visitas nos asilos e vemos os velhinhos abandonados. Não pelos asilos, que os asilos estão cuidando, as enfermeiras estão cuidando, mas são muitos. E elas cuidam como fosse profissional, ou seja, no profissionalismo. Ela não vai parar para cada um para conversar, que as pessoas, o ser humano gosta de conversar, gosta de se expressar. E ela não tem tempo. E muitos familiares abandonam seus pais, seus avós, e por aí afora, até seus amigos, né? E a gente vê que esses não têm o verdadeiro amor de Deus. E eu fico triste com isso. E muitos cristãos também, né? Infelizmente. Então, o que eu quero dizer são duas classes distintas, crianças e adultos idosos, né? Que eu costumo falar que os idosos viram as crianças, né? Nós, como visitamos, eu e minha esposa e minha família aqui, e levamos pirulito, a gente chupamos pirulito com ele, batemos um papo, conversando, é uma coisa agradável. Abrindo um pouco um parênteses nessa mensagem, quero que você um dia vá visitar qualquer lar de idosos. Vá, leva seus filhos para ver, para conversar com eles. Vocês vão ver que são seres humanos abandonados por pessoas que se julgam humano e abandona a sua raça, vamos falar assim, né? O próprio seu povo. A gente vê que os animais não fazem isso, os animais, tem animais que ficam do lado até o outro, quando morre, fica ali vários tempos. Eu vi um vídeo que um passarinho morreu do lado do outro, por angústia, né? Sofrimento, por amor. E a gente não vê isso pelo ser humano. Voltando agora à nossa mensagem, e hoje eu estava conversando com um amigo que eu fiz aqui na cidade, e a gente estava conversando sobre as escrituras. E ele estava falando o fim está próximo, né? E eu falei, o fim está próximo. E as pessoas não estão vendo. E eu falei, você sabe quem mais está se perdendo? Não são as pessoas de cabelos brancos, grisalhos igual eu, ou velho, ou idoso, né? Mas quem está se perdendo é a juventude. A juventude está se perdendo muito mesmo. A juventude, Deus me perdoe falar, mas está entregue na mão dos malignos. Por culpa de quem? Por minha culpa, por sua culpa, por culpa de muitos pastores que não estão levando o verdadeiro evangelho dentro das igrejas, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o amor, que devemos amar o próximo, que devemos buscar a Deus sobre todas as coisas. Mas estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Sempre falo isso. Talvez as pessoas falam, mas o pastor só fala isso. Mas é verdade. O mundo está entrando dentro das igrejas, está arrastando os nossos jovens para a perdição. E nós estamos fazendo o quê? Nada. Só olhando e observando, né? A outra ferramenta que é muito boa é a internet, como eu estou aqui falando com vocês, através da internet, é uma ferramenta muito boa, mas também é uma ferramenta de perdição para quem não sabe usar. Na internet você encontra de tudo, desde saúde, você quer saber sobre uma doença, como existe uma doença, você quer saber o corpo humano, como funciona, tudo que você quiser, você consegue aprender, que você antigamente levava anos e anos para poder aprender. Se você tiver tempo, você aprende num dia, ou dependendo, você aprende em 40 minutos numa videoaula que você pode ver de graça pela internet. E muita gente, no lugar de fazer isso para crescer mentalmente, espiritualmente, vai ver outras coisas que não edifica, muito pelo contrário, o prejudica fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Isso é pior ainda, né? Coisa que não edifica, coisas que levam você a praticar o mal ou até praticar o pecado. Aqui o mal é o pecado, mas tem aqueles mal que é mal mesmo, que é tirar a vida dos outros, etc, né? Fazer maldade. E tem aquele mal que é que você faz a si próprio, né? Não entrando em detalhe nessas partes, mas a gente sabemos que muitas coisas que os olhos vê, nosso corpo deseja. E a internet está aí trazendo isso também para todos que queiram ver. Então nós temos que educar os nossos filhos, para eles saber usar essa ferramenta,
para nós sabermos usar essa ferramenta e pregar o Evangelho de Deus. Mas o que eu estou falando com você? Está falando assim, mas você estava falando do Evangelho e agora já entrou para a internet. Não. Porque as igrejas, hoje em dia, têm essa ferramenta e às vezes não usam. Né? Você vê muitos cristãos dentro da igreja com o seu celular, o culto está lá, mas está lá, está navegando, gente. No lugar de... Eu sou pastor e às vezes eu fico triste quando eu estou vendo uma pessoa que estou lá, tem que estar explicando a palavra dele, está lá. Né? Já que quer usar a internet, pegue e comece a filmar a pregação e depois você expõe e fala assim, ó, a pregação que eu assisti hoje, fala para os seus amigos, ó, a pregação que eu assisti hoje, veja aqui, falando... Deu outra caída a internet. Então, falando de Deus, olha que é fibra ótica, hein? A internet fibra ótica, mesmo quando está dando a caída aqui na cidade de Mongaguá, né? Minha esposa fala que é a cidade do Elo Perdido, mas eu gosto muito dessa cidade, que é uma cidade calma e tranquila. Então, voltando. Então, a gente sabendo usar a internet, será uma glória e uma bênção, como eu falei nas igrejas. E muitos pais vão para a igreja, levam seus filhos e dão um celular, dão um tablet, a criança está lá brincando, joguinho e tudo. Não faça isso. Você está educando o seu filho errado. Ele tem que ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Ele tem que ir para a igreja para aprender a alimentar a sua alma. Então, é isso que eu falo. A internet é uma coisa boa. Também está entrando nas igrejas e muitos não estão sabendo a usá-la como devemos usar. E a vida vai se seguindo, vai se caminhando. E como se fala aqui na Escritura, nesses poucos 2 versículos que eu falei hoje, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Então, tudo que você faz tem uma obra. Essa obra é boa ou essa obra é ruim. Tudo que você faz é para o bem ou é para o mal. Só tem isso. Sim, sim, não, não. Se você faz uma coisa para o bem, é para o bem. Não vai te trazer prejuízo nenhum. Vai te trazer, talvez, exaltação, talvez uma glorificação. Ou talvez uma coisa boa, né? Para seu caso, isso. Mas se você faz uma coisa errada, vai trazer, é uma obra má, e isso também, mesmo que esteja escondido no dia de juízo, ela vai ficar à mostra. Tá bom? Deixa eu dar uma fechadinha aqui no som aqui. E é isso que nós queremos dizer nessa tarde de hoje. Cuidado com o que você está fazendo, preste atenção. Talvez você fale assim, se é um jovem que está do outro lado me assistindo, fala assim, meu pai não está sabendo, não sabe de nada, né? Ele não sabe de nada, mas aquele lá em cima, o Pai Celestial, sabe. E talvez você, que nem eu, cabelo grisalho, fala assim, ah, minha esposa não está sabendo de nada, meus filhos não vão saber que eu estou fazendo essas coisas erradas. Mas Deus está te olhando. E tudo isso será colocado na balança. Isso, na balança, lá quando você estiver junto do Pai Celestial, vai pesar o que você fez de bem, o que você fez de mal. O que você fez pelo seu próximo ou deixou de fazer. E isso vai entrar no mérito do seu julgamento. Jesus é o nosso advogado, que eu costumo dizer. Mas será que ele tem as peças boas para falar de você? Se aquele pecado aparecer lá, o inimigo fala, vamos falar assim, né? Vamos falar o promotor, né? Fala, aquilo lá que ele fez é errado. Mas fala assim, mas quantas obras boas ele fez aqui? As obras boas apagou a má. Então já equilibrou. Então, preste atenção nisso. E fora disso tudo, você tem que acreditar em Deus. E quem acredita em Deus não faz coisa errada não, hein? Porque tem medo da mãozona de Deus, que ela é pesada. Nós sim sabemos disso, que já tomamos alguns petelecos pela vida e glorificamos a Deus por isso, porque é uma grande aprendizagem a vida pra gente. Hoje em dia, a gente tem uns poucos de cabelo branco, mas sabemos o que fazemos e pedimos perdão a Deus para as coisas erradas que fizemos no passado. E pedimos que Deus nos auxilie a nossa caminhada cada vez mais junto do Pai Celestial, aqui na Terra, enquanto ainda estamos vivos, que dê-nos força para falar do seu grande amor, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que possamos ajudar a crescer essa juventude do Brasil toda. E falando de juventude, vou mostrar para vocês aqui, quem acompanha a minha página pelo Facebook e também pelo WhatsApp, né, que tem um grupo muito bom, está aberto a vocês todos, tá?
quiser assistir, que a gente manda mensagem, tudinho, o telefone, deixa eu pegar aqui, que até eu esqueço meu telefone, gente. Diz que a idade vai chegando, né? 981 981 36 49765, né? Depois eu boto na descrição. Mas se vocês entrar na página, você vai ver lá que tem um telefone nosso aí, nosso WhatsApp, estamos abertos 24 horas para atender qualquer irmão, qualquer pessoa que queira falar, queira uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada dia sim, dia não, estamos aqui fazendo a nossa live. E como nós gostamos de jovens, de crianças e idosos, vou mostrar aqui, ó, amanhã, aqui não sei se dá para ver direitinho aqui, ó, aqui vai ficar ao contrário, né? Vai ficar ao contrário aqui. Aqui vai ficar ao contrário, né? Infelizmente vai ficar ao contrário aqui. Amanhã tá aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Neste sábado, culto das crianças, né? É um culto dedicado às crianças, né? As criançonas também podem vir, né? É que a gente faz aqui na igreja aqui que estamos auxiliando, estamos acertando, uma igreja bem pequenininha, pequena mesmo, mas é grande de coração aberto, né? É aqui na rua Mongaguá, Rua Mongaguá 115. Mas a rua mesmo é Rua Célia, tá? É Rua Célia. É que a Rua Mongaguá é grande e tem um pedaço que ela termina, que começa a Rua Célia, tá? Então vai ficar mais fácil. Vai direto pela Rua Mongaguá que você vai ver a igreja lá. É o culto das crianças. Começa às 9h30 da manhã, de manhã, tá? E vai até às 11 horas da manhã. Temos brincadeiras, desenhos bíblicos e uma mensagem para as crianças sobre Deus. E temos também pipoca, tá? Já foi conversado, vai ter pipoca e biscoitos, né? Eu gosto de biscoito também, biscoito recheado. Também sou uma criança um pouco assim, um pouco envelhecida, mas sou criança por dentro. Então, o importante é levar as boas novas para as crianças, não julgando, mas a gente não vê as igrejas fazendo os cultos para as crianças. E na nossa igreja, nós já estamos começando a colocar em prática. Todo sábado, às 9h30, é o culto especial dedicado às crianças. Todo santo sábado, tá bom? E hoje é sexta-feira, sábado é amanhã, já estou falando para amanhã, tá? E hoje tem o culto Encontro com Deus, né? Venha buscar a presença de Deus na sua vida, venha ouvir uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui dentro das Escrituras, para você, para a sua família. Venha orar, venha louvar, venha glorificar conosco. Porque onde Deus fala, nas Escrituras Sagradas, diz bem claro, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então você venha para participar, porque Deus quer ter um encontro com você. E você vai ter um grande encontro com Deus. Venha, traga o seu problema, entregue a Deus e vamos orar todos juntos para Deus te abençoar. Tá bom? Fica com essa live, ficou um pouco grande, que eu gosto muito de falar de Deus. E por isso que eu não faço todo dia, senão o pessoal vai ficar chateado, né? Mas eu gosto muito de falar de Deus, porque Deus me transformou, Deus me auxilia muito, Deus me ajuda, Deus está do meu lado, todo momento, todo segundo. Sei que muitas pessoas falam assim, mas ele só fala de Deus. Quando você está cheio de uma coisa, você só fala disso. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus está glorificando cada vez minha vida. Não tenho nada, não sou rico, não sou pobre também, né? Porque pobres são aquelas pessoas pobres de espírito. Eu não sou, graças a Deus. Eu sou filho de Deus, dono do ouro e da prata, filho do Altíssimo. E quero que você, meu amigo, meu irmão, que está assistindo essa live, venha glorificar Deus conosco. Tenha um bom final de semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo que você for fazer, pense em Deus, pense no seu próximo. O amor ao próximo é fundamental. E procure sempre agradar ao Pai Celestial, que é o nosso Pai e é o nosso Deus. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.